você sabe o que a espécie humana tem que o chimpanzé não tem? Eu vou responder para vocês. Nada. Toda. Bom, com esta, vamos dizer assim, com esta afirmação, este rapaz que aparece aí no YouTube, né, com o seu canal do Pirula, né, esse rapaz de nome é o meu xará Paulo, pseudônimo Pirula, né, seria um pretensioso cientista, lançou recentemente um vídeo de título O Ato Não Compadecido, arreando Suassuna, né? É engraçado que esse Pirula, assim, a princípio é uma resposta a um trecho de uma palestra que o Ariano Suassuna deu em 2012, né? Essa palestra foi postada na internet e o trecho que ficou mais famoso dessa palestra foi justamente um trecho pequeno de 5, 6 minutos, onde ele faz uma explanação bem lúcida, bem sintética, né, da posição dele em relação à teoria da evolução das espécies, né? A ideia da evolução, né? E então, a princípio, o Pirula, ele põe um vídeo assim, ele inicia o vídeo dele fazendo uma paródia, né, daquele momento, daquele trecho ali do Ariano, né? E você percebe a psicologia do cara. Por exemplo, você percebe que ao mesmo tempo que ele está parodiando e brincando, ele se mostra um pouco revoltado, né? Você vê assim que no fundo, né, talvez lá no fundo, lá no âmago do coração dele, né, aquilo mexeu com os brios do tipo assim, porra, um senhor de 86 anos, né, um homem bem estudado, uma sumidade, um homem bem influente, foi capaz de ser mais lúcido do que eu. Então o que eu faço? Eu não vou deixar barato, porque estudar sobre evolução das espécies é o meu ganha-pão e a minha vocação, né? E então, né, ele fez esse vídeo, né, como dizem, em resposta. Para mim seria uma retaliação, né? Porque, olha, veja o título, Arreando Suassuna, né? Se é questão de ter respeito, né, como ele diz que tem, né, ele diz que a princípio ele está discordando veementemente do Suassuna com relação a esse assunto, né, da questão da evolução das espécies, mas quanto ao resto ele tece elogios, né? Porém ele põe arreando Suassuna, né? Tipo assim, estilo Cacete Planeta, arreando Suassunga, né? Já me parece, já de princípio, que o Pirula não sabe nem distinguir uma piada, né, uma discordância que ele tenha em relação a uma pessoa, de uma piada que ele possa fazer a pessoa, do respeito ou não que ele possa ter por essa pessoa, né? E tanto faz, né? Assim, Suassuna não ficaria magoado por isso, mas quem está magoado na verdade é o Pirula. E ele faz algumas explicações sobre a posição dele. Ele até fala que é a opinião dele, mas ele coloca a opinião dele como qualificada, né? Ele como biólogo, né? E então eu até coloquei esse pequeno trecho ali dele, quando ele começa a dar a sua explanação de verdade sobre a posição do homem em relação ao macaco, né? Aos chimpanzés, ele diz, né? Vou citar aqui os chimpanzés e eventualmente algum outro primata sem rabo. E daí ele faz esta pequena afirmação, né, um tanto radical, do tipo, a diferença, sabe qual a diferença entre macacos e chimpanzés? Nada, né? Como ele é um homem da área biológica, eu também, então eu não sou um homem da área biológica, eu sou um estudioso, né, estudo em várias áreas, eu não sou realmente um especialista nisso, mas me pareceu um tanto estranho o cara falar assim, porque eu também estudo a teoria da evolução das espécies, eu leio Charles Darwin, né, assim como eu estou me inteirando sobre a história da igreja, a história das religiões, também estou lendo sobre a ciência, sobre o ateísmo, né? E eu sei que o Pirula não faz isso, mas a princípio você vê, ele se sente magoado com a posição do Suassuna, como se fosse né, uma coisa assim, uma vulgarização do tema a que ele vem se dedicando, né? O Pirula é um homem extremamente dedicado a essa área, e de repente veio o Suassuna em 2 palavrinhas, quer acabar com o tema, e acabou mesmo com o tema, na verdade.
Mas, então, sentindo-se, né, afetado, né, sentindo-se lesado, talvez moralmente, ou até mais do que isso, o Pirula resolve tentar difamar aquele trecho, né, do Suassuna com sua posição, né, acusando-o de tratar levianamente sobre a questão. Mas uma coisa me deixa um tanto curioso, porque o que o Pirula vem fazendo desde os primeiros vídeos dele que ele começou a postar aqui no YouTube, no canal dele, quando ele fala do assunto religioso, se tem uma coisa que ele faz é vulgarizar o assunto religioso. Ele não entende nada de religião. Ele trata da maneira mais rasa. Tudo aquilo de que ele acusou o Suassuna em relação à teoria da evolução das espécies é o que ele faz com relação às religiões. Não é mesmo, Pirula? Né? Acorda, rapaz. E ele até elogiou o Suassuna como um homem muito influente, um dos últimos grandes escritores vivos, e, né, um homem como um poeta, um homem que pode usar a sua arte de mentir e ser muito persuasivo, fazer um público de idiota. Como se o próprio Pirula não tentasse ser persuasivo, não agisse como um palhaço e não tentasse fazer o público dele de idiota, não é, senhor Pirula? Né? O sujo falando rasgado, o que é isso, meu? Você não tem vergonha na cara? E isso que você falou, eu fui pesquisar sobre essa questão da relação dos chimpanzés com o homem. A gente vai pesquisar, fui falar com pessoas, com professores também, biólogos, e eis que encontra também esta referência, da qual vou ler um trecho, e vou postar depois o link aqui embaixo. Eu acho que talvez possa ajudar, porque esta é a minha posição, né? Então, é um artigo de título 1% de diferença entre humanos e chimpanzés. O que significa isso, né? É aqui um pouco mais abaixo. Eu leio dois trechos aqui. O fito da presente nota é discutir sobre um mal entendido semelhante, um conceito ou informação científica que, ao ser vulgarizada, foi deturpada de tal forma que levou a uma derivação absurda ao meio do público leigo. E mais abaixo ele põe aqui mais um pequeno trecho. Primeiramente, vamos olhar mais de perto o dado. 1%, essa é a diferença entre o material genético de um ser humano e de um chimpanzé. Mas do que estamos falando aqui precisamente? O material genético do ser humano é constituído por 30% de genes propriamente ditos e 70% de sequências intergênicas, ou seja, espaços entre os genes. Se o número 1% se refere ao total de material genético, então, considerando apenas os genes propriamente ditos, a diferença pode variar entre 0%, todas as diferenças nas regiões intergênicas, e 3,3%, todas as diferenças nos genes. Acontece que esses genes propriamente ditos são constituídos aproximadamente, em sua totalidade, de 95% de introns e por 5% de exons. Assim, se quisermos considerar apenas as sequências codificantes, que são as que de fato interessam para a manufatura das proteínas, enquanto não se estabelece devidamente o papel, se é que há algum, desses 98,5% do DNA humano constituído por sequências intergênicas e introns, vamos chegar a um intervalo entre 0% e 66,7% de diferença entre o material genético codificante de um humano e de um chimpanzé. Perceba que o caminho pode ser também o oposto. Se esses 1% são divulgados pela mídia, se esses 1% estão divulgados pela mídia referirem-se às sequências codificantes, então a diferença total entre DNA humano e o DNA do chimpanzé pode ser qualquer valor entre 0,015% e 98,515%, uma vez que não haveria qualquer informação sobre as sequências não codificantes. Para piorar ainda mais as coisas, a percentagem do DNA dos chimpanzés, que é formada por genes que não tem que ser a mesma
30% para o DNA humano, nem também a percentagem de exons. Afinal de contas, se você pergunta, esse valor de 1% se refere a quê? À totalidade do DNA ou apenas aos genes, ou ainda apenas aos exons? Você não vai estabelecer esse ponto antes de prosseguir? Não, porque não importa. Qualquer que seja o número, ele não tem significado prático. Aí ele diz. Por quê? Vejamos, imagine dois textos, cada um com 100 palavras. Cada palavra com 100 letras. Temos, portanto, 10.000 letras em cada texto. Como você corretamente já antecipou, cada texto é o DNA de uma das espécies, seres humanos e chimpanzés. Cada palavra corresponde a um gene, e cada letra de cada palavra corresponde a um nucleotídeo. Nessa analogia, não haverá sequências não codificantes. Muito bem, eu digo para você que há 1% de diferença entre os dois textos. Matematicamente, há 100 letras diferentes. Agora vem o interessante. É possível que entre esses dois textos apenas uma palavra seja diferente, com todas as suas 100 letras discordantes. Uma palavra em 100 não é muita coisa. Por outro lado, é possível que todas as palavras sejam diferentes. Basta que haja uma letra diferente em cada palavra. Ou seja, 1% de diferença em cada uma das palavras. Vamos ter 100 letras diferentes no final, totalizando 1% de diferença e 100% de palavras diferentes. No fim das contas, o que você percebeu de forma clara é que simplesmente não dá para saber quantas palavras são diferentes comparando-se os dois textos, apenas por saber que 1% das letras diferem. 1% de diferença entre o DNA humano e o DNA de chimpanzés pode levar a 1% de diferença entre seus genes, ou a 16%, ou a 72%, ou 98%, ou mesmo 100%. Então, perceba, esse famoso 1% de diferença entre o DNA humano e o DNA de chimpanzés, na verdade, tem significância, pois geneticistas e biólogos evolutivos que trabalham com comparações moleculares, para geneticistas e biólogos evolutivos que trabalham com comparações moleculares, essas informações são importantes para a construção de filogenias e outros estudos evolutivos. Daí a dizer, como dizem por aí, que os chimpanzés são 1% distintos dos seres humanos, há uma grande distância. Ou seja, claro, depois quem ler, quem puder, quem quiser, quem ouvir esse áudio e quiser acessar o texto, pode acessar, que vai deixar a referência ali. Então você vê assim, você pega a afirmação do Pirula e você tem um outro texto feito por um outro biólogo, né, aqui. Né. No caso, eu vou já passar o nome dele, né. É um biólogo também, parece que é de São Paulo, e também um homem de ciência, né, vamos dizer assim, né, e um homem me parece muito preocupado em não vulgarizar, né, a ciência, né, o estudo científico, né. Então já é uma atitude diferente. Essa é uma atitude mais verdadeira, mais clara, mais científica, né. O Pirula não é uma atitude científica, você imagina. Aqui no caso, né, o nome é Geraldo Furtado. Geraldo Furtado é professor de biologia no ensino secundário e autor do blog Biologia Evolutiva. Tem mais informações depois. Então, levando em conta o que o Pirula explicou radicalmente sobre a distinção entre homens e animais, entre homens e chimpanzés, você vê que, ao mesmo tempo que ele tenta descrever que essa diferença é pequena e que essas exceções, como seria um Dante Alighieri ou um Beethoven, geniais, seriam apenas exceções. Ele buscou uma estimativa um tanto imprecisa na internet, e ele nem divulgou a fonte, que desde o início dos tempos, né, desde o surgimento do ser humano aqui na Terra até hoje, a contabilidade de seres humanos existentes, né, nascidos, seria de 108 bilhões.
Então ele faz a pergunta ridícula: desses 108 bilhões, quantas compuseram sinfonias? Quantos foram geniais? Ou seja, ele tenta colocar a genialidade na escala da exceção, ou seja, até de uma coisa contingente. Ele chega a dizer, inclusive, que há chimpanzés geniais e que eles também são contingentes, são uma escala acidental, né? E na base das exceções. O resto é tudo macaco melhorado. Você tem chimpanzé de um lado e você tem seres humanos, né, um pouquinho diferentes dos chimpanzés apenas. Ou seja, o cara subestima, né, a inteligência das pessoas no momento que ele está fazendo o vídeo, né? Só ele, talvez, é claro, ele talvez seja um macaco, uma exceção entre os macacos, né? Não é mesmo, Pirula? Então, quer dizer, o cara, ele quer, assim, nivelar a humanidade por baixo. Aliás, não por baixo. Ele quer reduzir a humanidade ao chimpanzé, né? É isso que ele quer. Por quê? Porque ele é simplesmente um cara que, não compreendendo as religiões, não compreendendo a cultura humana, não compreendendo o espírito humano, como o espírito humano funciona de verdade, fica preso, né, a essas correntes evolucionistas, né? Fica preso a essas, não só ciências dúbias, ciências falhas, né? Não adianta ele chegar e afirmar que não existe, que é um fato a evolução. Bom, a evolução pode ser um fato, mas não um fato como você descreve, Pirula, né? Existe um livro muito importante, escrito por um metafísico, que se chama Rama Coomaraswamy, filho de Ananda Coomaraswamy. Escreveu um excelente livro chamado Ensaio sobre a Destruição da Tradição Cristã, onde ele fala sobre a evolução e a questão da igreja, né? Então você vai lá e consulte, né? Eu não vou te explicar aqui, vou perder meu tempo explicando, né, um assunto, jogar pérolas aos porcos, não é mesmo, Pirula? Agora, no momento em que ele vai querer falar sobre a genialidade de um Beethoven ou de alguém parecido com Beethoven, ele, né, dizendo que isto é uma exceção, ou seja, ele põe, vamos dizer assim, 1000 pessoas compuseram sinfonias, boas ou ruins, né? Para ele, o mundo da música se reduz a sinfonias, né? Talvez, ou pelo menos os músicos, né, se reduzem isso a 1000 músicos que talvez compuseram 1000 músicos compondo sinfonias, né? E é como se ele, assim, isso é uma coisa que ele não pesquisou, né? Ele chutou, como ele diz, ele chutou alto, como na verdade ele chutou baixo, né? Porque uma coisa que ele não considera é que desde o surgimento, por exemplo, desde que a 9ª Sinfonia de Beethoven foi lançada ao mundo, aquilo é uma coisa feita por um ser humano para ser ouvida por outro ser humano, não por macacos, né? Ele desconsidera a relação das pessoas com esta obra de arte, né? O que ele desperta das pessoas. Quantos gênios não foram despertados ao ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven? Quantos músicos não surgiram? Não importa, você pode ter gênios, mas que não têm o mesmo temperamento do Beethoven, que era um homem de vida pública, né? Quantos gênios por aí, né, que não têm a chance de ter acesso ao público, mas que não são exceções, né? São pessoas talentosas, e o mundo está cheio de pessoas talentosas, sejam anônimas, sejam famosas e sejam meia bomba, meio mais ou menos conhecidas, né? Você tem, para citar, os caras que compõem sinfonia, você pode citar outros poetas como Dante, que fizeram obras geniais, e você tem também as pessoas que não compõem nada disso, mas que têm uma relação profunda, uma afinidade profunda com essas obras de arte. Essas obras de arte causaram uma impressão tão funda em muitas pessoas que mudou a vida dessas pessoas, despertou aquelas potencialidades humanas essenciais dentro delas, melhorou a sua linguagem, né? Melhorou a sua visão de mundo, ou seja, as tornou mais humanas e não macacos, né? Fez ela sair daquilo que se poderia ser uma vida mais acidental, mais afeita aos desejos, aos apetites, e tornaram-se mais espiritualizadas. Isso para citar 2 modelos. Você pode citar um monte, que foi o que o Suassuna fez. Ele citou 2 modelos. Eu falo, vou citar só aqui o grampinho de roupa para não humilhar os macacos, porque de fato eu estou vendo que um macaco já ficou humilhado. Né? Acho que o Suassuna devia ter citado mesmo a Divina Comédia ou a 9ª Sinfonia, porque citar só o grampinho,
com a sua molinha engenhosamente projetada, né, despertou a fúria, né, do macaco aí na internet. Então, e o próprio Pirula, na hora de citar as exceções, entre aspas, ele faz um pequeno histórico de instrumentos musicais, né? Antes do piano você tem um cravo, antes do cravo você tem um realejo, assim vai, banjo. Ele mesmo, e cada um desses instrumentos, né, talvez ele não tenha noção do que ele disse, mas a quantidade de condições que foi preciso para que surgisse, de pessoas participando, de pessoas percebendo coisas, percebendo harmonias, pessoas fabricando, né, peças, pessoas construindo esses instrumentos, pessoas afinando, pessoas produzindo músicas, né, pessoas fazendo isso tudo até ao mesmo tempo, produzindo os instrumentos e os lançando para o mundo. Mas tem várias, mas você tem coleções e coleções de gênios. É só abrir a Enciclopédia Britânica ou a Larousse Pirula, você vai ver todo ano publicações científicas, né, o ser humano se dedicando para aquilo que ele foi feito, ou seja, para aprender, né? E de repente o cara está magoadinho com sua Suassuna, né? Não admite que um velho foi muito mais lúcido que ele, né? Que desmoralizou essa questão da evolução das espécies. Aí ele chega lá e quer dar uma resposta, né? Para mim, o Pirula tem mais a ver com... é mais um ator, é um cara engraçado, né? Cientista não é. Não adianta, já que ele afirmou que não existe diferença entre homem e chimpanzé, eu afirmo, Pirula não é cientista, Pirula é um palpiteiro, né? É um picareta, isso que ele é, tá? Eu acho que a leitura de Dawkins, assim, esses discípulos de Dawkins começam a ficar mais burro que o próprio Dawkins. Talvez o Pirula conheça, existe um grande filósofo francês chamado Bossuet, tá? Não outra coisa, não entendo outra coisa. Uma frase muito importante dele era esta: um bobo tem sempre outro mais bobo que o segue. É o que eu vejo no canal do Pirula. Né? Eu já tirei a minha inscrição de lá, e, claro, não vou fazer falta lá, mas também não está me fazendo falta. E eu daqui pra frente não assisto mais nada do Pirula. Esse cara caiu. Não que o meu conceito seja muito importante, mas caiu no meu. Eu não assisto mais nada, mas isso aí já passou do. Sabe? Já passou do tolerável essa pouca estima que ele dá para a inteligência das pessoas. Ao contrário, ele subestima a inteligência das pessoas. Faz análises totalmente estúpidas sobre as religiões, mas ninguém pode falar da sacrossanta teoria da evolução das espécies. Ele acha que ninguém está tão informado quanto ele, talvez. Olha, Pirula, você perdeu o Playboy, tá? É só esse bando de asno que está te seguindo aí. É engraçado que o Pirula, ao citar essa questão da relação entre chimpanzés e seres humanos, né? Por que você não cita assim a questão dos elefantes? Existe um vídeo onde tem um elefante desenhando um outro elefante com a tromba, né? Com um pincel, olha. Ou porque você não explicou a questão do tabu do incesto que existe entre os camelos, né? Agora, o que é essas potencialidades muito compartilhadas com as potências, né, com as potências humanas, ou seja, você tem o tabu numa espécie aqui, você tem uma habilidade no outro que são muito parecidas com habilidades humanas, mas isso não torna o elefante um ser humano, também não torna o camelo um ser humano. Uma vez uma ex-professora minha falou, discutindo com um biólogo evolucionista, ele disse para ela: muitos elefantes tendem a ajudar os seus companheiros, estão fugindo em manada, e um acaba se atolando, né, no lodaçal, e os outros vêm ajudá-lo, né, como querendo dizer que existe uma certa superioridade, né, moral, né, dos elefantes. Daí o que minha professora rebateu com muita genialidade, ela disse: bom, o elefante ele só pode agir dessa maneira porque isso faz parte do instinto dele. Eu não. O meu colega pode ficar atolado numa lama, pode estar em perigo, e eu posso decidir não ajudá-lo. Posso ajudá-lo ou não ajudá-lo, né? O ser humano tem a escolha, os animais não têm a escolha, os animais têm os instintos, né, que os guiam. Eu me lembro quando eu
saía para pescar com o meu pai, a gente jogava o que é hoje um instrumento muito conhecido aqui no sul, que é a pulsar. Se constitui de um arco de metal com uma rede, onde você prende um pedaço de carniça, né? E você amarra alguns barbantes nas pontas dele e você o desce com uma corda na água do mar, numa praia ou em costas de pedra, né, em água rasa, e você pode capturar siri, por exemplo. E eu via o comportamento dos siris. O que acontecia é que ele via, você põe aquele naco de carne ali, desce com a pulsar, o siri já vai saindo debaixo da terra devagar, porque ele se esconde, né, embaixo da areia, né, nas tocas dele. Ele vai saindo, ele percebe aquilo ali e vai saindo. Ele chega próximo, ele se afasta, ele vacila umas 2, 3 vezes até que ele vai, aí a gente pega, né? Claro, eu fiquei com dó. Quando eu vi o processo aquela vez, eu fiquei com tanta dó, achei o bichinho tão, né, que tem o instinto dele, o cuidado dele, mas não é uma consciência humana, é só um instinto que diz que ele pode estar em perigo. E eu fiquei com tanto dó que eu nunca mais nem pesquei peixe, nem peguei siri nenhum, né, porque eu achei uma covardia aquilo, né? Embora eu goste muito de carne de siri, mas não tenho comido mais não, sabe? Então a gente mesmo pode perceber coisas assim. E o Pirô tá vacilando, tá subestimando, achando que as pessoas não são capazes de observar, não são capazes de pesquisar as coisas, nem de corrigir, né? Então o cara tá ali preocupado, tá ali, né, magoadinho com sua sua. Pô, vai se toca, cara. Não tem vergonha na cara, não. Trair a própria ciência, dar explicações, né, radicais. Se você queria simplesmente dar uma resposta à sua Suassuna, fazendo uma brincadeira, você está certo. Agora, se você está levando a sério o que você falou, eu sinto muito, cara. Você é um bocó, você é um desonesto intelectual, né? E você não merece crédito. Foi bem feito. Aquele Nando Moura lhe deu um belíssimo tapa na cara quando o criticou sobre a sua posição da homossexualidade inata, e ponto. Ele provou que você estava errado, provou que você estava fazendo valer e absolutizar apenas conceitos subjetivos seus, e você se ferrou, ficou magoadinha e tem mais que se fuder mesmo, tá? Não acho que a sua carreira tem que ir pro brejo, não acho que você tem que se ferrar. Com certeza você é um excelente professor, com certeza você já é um cara carismático, é um cara até bonitão, né? Mas você não tá com essa bola toda que você tá achando, e não adianta fazer afirmações, porque vai ter, né, não vai ficar barato, né? Porque eu sei de muitas pessoas que assistem ao seu programa e já sabem que você está errado, só não se dão o trabalho de comentar, né? Elas não tem essa necessidade, né? Agora tem um colega seu com quem eu converso que chama tal de Duda. Ele sabe que você pisou na bola, então esse é um problema entre vocês, né? Eu não vou me meter nisso. Vou ler só um trecho aqui de um artigo, né, daquele senhor que talvez você não goste muito, talvez eu tenha até medo de tocar o nome dele, que é o Olavo de Carvalho, foi meu ex-professor, né? Então vou só... é um artigo dele, chama Impostura Darwinista. Vou ler só um trechinho, só para você ter uma ideia. Não sei julgar o trabalho científico do Sr. Dawkins, se bem que sua máxima realização nesse campo pareça ser inventar figuras computadorizadas e tomá-las como criaturas vivas, sob a enternecedora alegação de que são quase biológicas. A autoridade científica que essa bobagem lhe deu não pode ser muito impressionante para estudiosos, e Richard Milton a reduz a praticamente nada em Shattering the Myths of Darwinism. Então, Richard Milton. Mas ela basta para que a mídia confira a seu autor o estatuto de guru em áreas do conhecimento, nas quais ele não produziu nem mesmo alguma bobagem pitoresca. E a luta contra a religião é uma causa tão vital para o establishment político bonitinho, politicamente bonitinho, que este não pode recusar o auxílio de nenhum prestígio acadêmico, mais postiço e deslocado que seja. Mas um darwinista clamando contra a violência das religiões é a imagem da mais completa e perfeita impostura intelectual. O evolucionismo foi o pai do comunismo e do nazismo. Todas as guerras de religião, desde o começo do mundo somadas, não mataram senão uma fração minúscula do número de vítimas que esses regimes fizeram em poucas décadas.
mesmo levando em conta a diferença populacional entre as épocas. A desproporção ainda é assustadora. E não há entre as duas ideologias e o darwinismo apenas uma afinidade de conteúdo, revelada ex post facto, por uma leitura sutil. Há uma continuidade consciente e declarada. Karl Marx citou repetidamente Darwin como uma de suas fontes principais, e a cota de evolucionismo nas teorias nazistas de Alfred Rosenberg é bem conhecida. E uma coisa um tanto interessante, que o Pirula, no início do vídeo, ele esquece de citar aqui, exatamente quando o Suassuna está falando, ele vai começar a falar sobre evolucionista, ele cita o poeta Guerra Junqueira, né, como anticlerical, e diz que estava uma vez numa livraria em Recife e puxou para dar uma lida no livro de Engels, né, o grande companheiro e sócio de Karl Marx, cujo título era A Humanização do Macaco pelo Trabalho, né? Quer dizer, você tem assim as claras ligações, né, do darwinismo e do comunismo. O comunismo é a ideologia mais assassina, né, de todos os tempos. E você estudando um pouco, não só lendo a origem das espécies do Darwin, mas estudando a história ali das revoluções do século XIX, você vê que de fato em muitos pontos ela é uma verdadeira literatura de propaganda do comunismo, né? Porque tenta fazer valer ali o materialismo e vice-versa. É uma espécie de diálogo, né, entre Darwin e Karl Marx por obras, um diálogo que se dá espontaneamente, né? É como eu disse num outro vídeo, quando Dostoiévski escreveu Os Demônios, os dois personagens principais, que são os dois revolucionários desse romance, falam: um professor, um juiz que absolve um assassino está do nosso lado, um professor que zomba da religião e instrui os seus alunos a não acreditar, a ser cético, está do nosso lado. É mais ou menos o que acontece aí. O Darwin, de certa forma, contribuiu ali, sem mesmo ter ligações né, declaradas com o comunismo, ele já faz uma certa propaganda disso ali, da materialidade das coisas, até da materialidade do espírito. E eu não gostaria, que eu gosto muito eu assim, como não sou um cristão, eu sou um cara tentando ser cristão, sou um cara aprendendo a ser cristão, porque eu acredito que o cristianismo é um meio de salvação estendido à alma individual de cada pessoa. E eu não gostaria que esse Pirula entrasse nessa onda, porque ele vai entrar direitinho, né? Ele já declarou até as suas, de certa forma, afinidades com o PT, né? É um ridículo. Então, Pirula, para terminar, agora talvez você diga isto, talvez assim seja digno você dizer isso. Tornar esse fato científico, eu vou responder agora a partir de hoje simplesmente assim: não sei, só sei que foi assim. Então, não tente dar uma de Chicó aqui, porque o Chicó é um personagem malandro, né, típico da literatura brasileira, né? Um malandro um embusteiro que, sabendo partes, tendo arremedos de conhecimento, os culmina de uma maneira arbitrária e subjetiva para fazer valer as suas convicções. Não é mesmo? Então, Pirula, fica dado o meu recado, um beijo.